Terra Pecuária, oferecimento genética aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamim, Nelore Cometa, Nelore Magda, Nelore AZ, Agropecuária Santa Nazaré, Nelore VC, Nelore RG, Vitassal, V3 Genetics, Cindy Castilho, Cindy Porangaba, Felipe Cury, Cindy Nelore Pintado AT, Nelore Pintado PO, Hélio Correia de Assunção, Nelore Zeus, JR 5 estrelas 122%. Um dos grandes nomes responsáveis por tornar o Brasil um dos maiores produtores de proteína animal no mundo. Hoje nós estamos em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Fazenda Jaó, do pecuarista Cláudio Fernando Garcia de Souza, um profundo conhecedor de zebu que iniciou o seu plantel apenas com 20 vacas e um touro. Cláudio Totó, como ele é carinhosamente conhecido, vai ter muita história boa para contar. E você é o nosso convidado especial para acompanhar as grandes emoções da trajetória desse grande pecuarista. E eu já estou aqui com eles, a família do seu Cláudio Totó, que foi responsável por todo o apoio durante a trajetória desse grande pecuarista. A gente vai conversar um pouquinho. Eu já quero mostrar aqui todo mundo, né, seu Cláudio? O filho Nando, a filha Leda, sua esposa Ledir e também o esposo Flávio. Todo mundo reunido aqui, mostrando realmente a força da família, a união da família, como é importante ter apoio durante a trajetória e como eles foram importantes que o senhor chegasse onde chegou, conquistasse vários títulos, não é mesmo, seu Cláudio? Veja você que nós temos uma família de poucas pessoas. Eu sou filho único, mas a minha mulher participou com a parte dela de dar os outros filhos para nós. Então ela tem uma participação positiva e ela também faz questão de estar presente em todos os momentos da família. Então aí é a reunião da família, o conceito de família, que é muito importante, e principalmente o apoio da família para o nosso trabalho. E por falar em família, os filhos do seu Cláudio Totó estão aqui comigo, são eles que dão continuidade a esse grande legado. E eu quero saber um pouquinho dos bastidores. Primeiro eu vou começar aqui com o Nando. Nando, como é que foi para você acompanhar o seu pai desde criança e hoje assumir o gerenciamento das fazendas? Para nós é uma satisfação muito grande, né? Ter um pai como o nosso que trabalhou muito a vida inteira, uma pessoa que tem muita cultura e muita dedicação a tudo que ele fez na vida, né? E a gente viu desde criança, acompanhou o jeito dele fazer as coisas,
a seriedade, um empenho em crescer. Ele cresceu muito desde a época do meu avô, tudo que ele aprendeu com meu avô, ele cresceu muito, realizou muitas coisas, né? Muitos leilões e tudo. Então a gente foi só absorvendo tudo isso, né? E tendo uma visão de como que se deve trabalhar, como se deve proceder. Com certeza. Leda, agora falando um pouquinho da sua parte, a gente estava antes conversando, mostrando algumas fotos antigas, até uma foto que você se escondia atrás de um boné ali numa fotografia que foi representativa para a história de vocês. E você também me contou um marco muito importante, um dos momentos da história do seu pai. Queria que você contasse para todo mundo que assiste a gente, que foi um destaque da página da revista Veja na época, com um touro que o seu pai comprou na época. Conta um pouquinho. São tantas histórias, né? São muitas histórias, mas essa aí, né, pai, do Enxandoramai, o meu pai já foi lá no leilão das Três Coxilhas, em Ponta Porã, e com a intenção de adquirir um touro chamado Enxandoramai Peuaí. Era uma linhagem fechada, né, de gado indiano, e ele foi já com essa intenção. E eu estudava em Bauru, a Veja saía no domingo, não tinha internet, não tinha nada disso. E segunda, quando eu cheguei no colégio, era o Objetivo em Bauru, um amigo veio falar: Leda, eu li na Veja ontem que teve um homem lá de Três Lagoas que comprou o touro mais valorizado. Falei, não me diga, quem que é? O tal de Cláudio Fernando Garcia de Souza, Cláudio Totó. Eu falei, por acaso é meu pai, né? Porque a gente ainda não tinha se falado e eu não sabia, não tinha as facilidades de hoje em dia, né? Então eu tive presente com ele também na época que o Vazuvedo foi o grande campeão, 1986, foi meu primeiro ano de faculdade. Então, felizmente, a gente teve oportunidade de estar junto em bastante momento importante aí na vida do meu pai. Vamos contar um pouquinho sobre como começou tudo com os seus pais. O senhor é filho único. Aqui em Três Lagoas, a Leda até comentou, eles nunca saíram da fazenda, nunca quiseram uma casa na cidade, né? E desde pequeno o senhor já tinha no sangue a pecuária. Eu já sou a quarta geração de pecuarista, porque nós tivemos pecuarista que conduzia boi na estrada, que era meu avô, depois meu pai acompanhando. Enfim, esse movimento todo teve um objetivo comum, que era fazer com que tudo que nós fizéssemos para a família seria exemplo para os amigos e as pessoas que eram nossos amigos também. Então, é muito gratificante para mim saber que tudo isso resultou nesse patrimônio que hoje nós temos. Vamos falar um pouquinho da parte dos leilões, porque o senhor se tornou uma referência quando em 1986, como pessoa física, vendeu 1000 vacas. Foi um marco. Quando eu resolvi fazer esse leilão, foi objetivando uma redução dramática do plantel, porque as fazendas não aumentaram. E o gado produzindo muito e bem, não estava cabendo mais nas fazendas. E aí eu resolvi fazer, e para isso eu contratei uma empresa de São Paulo. O Djalma B. de Lima. Olha só. E o Djalma não era habituado com esses eventos dessa magnitude. E quando ele chegou aqui, que viu o gado nos currais, nós fizemos currais para 1000 cabeças, que todo o gado estava presente no recinto, lá no Sindicato Rural. E ele falou, eu acho que você está fazendo um movimento novo que pouca gente aquilatou o significado disso. De forma que eu espero que a gente tenha sucesso. Falei, com um detalhe, Djalma, no meu leilão não tem defesa, não tem lance meu, e não tem ninguém para fazer lance que não seja real. E foi um sucesso absoluto. E assim nós estamos fazendo, a cada ano que passa, um leilão mais bem organizado, mais funcional, porque a finalidade é vender.
E além desse grande leilão que abalou as estruturas da pecuária, também teve um outro em 1994 que entrou para a história, um marco, que é a Arca de Noé. Aí já foi um leilão não específico. O Arca de Noé, como você deve ter visto nas histórias de festas, de reuniões, era um conjunto de animais que entravam. E aí o leilão correu muito bem, terminou sem nada por vender, tudo vendido, tudo certo. De forma que a gente fez esse primeiro Arca de Noé e depois, a cada ano, nós fomos aperfeiçoando, vendendo cada vez mais animais para um número maior de compradores, porque os que foram a primeira vez viram que não havia nenhuma distorção das vendas. Agora vamos falar um pouquinho dos marcos históricos desse grande pecuarista que é o Cláudio Totó. Queria que você contasse pra gente sobre 1986, quando o Vaso Veda conquistou o título de grande campeão. Como é que foi estar dentro da pista, receber esse prêmio? Que a gente sabe de toda a emoção que envolve na hora da competição e também a emoção que gera quando conquista esse título. Quando o Vaso Veda nasceu, ele já viu que ia ser um grande campeão. Nasceu ali na Fazenda Três Lagoas, que a gente tem aqui, a gente está aqui hoje na Jaó, que faz parte do núcleo PO, que engloba a Fazenda Jaó e Três Lagoas. E aí ele nasceu, ele fez questão, pôs um nome diferente na época, inclusive, né? Vaso Veda, né? Até hoje eu acho que é o touro famoso Vaso Veda, mas ele só, né, Nando? Sim. E aí ele tratou dele desde menininho, desde pequenininho ele foi ganhando, né, pai? Desde bezerro até grande campeão, com 29 meses. Aí já foi grande campeão em Uberaba, onde encerrou a carreira dele de pista, porque não havia mais nada que pudesse justificar continuar levando na pista. E ele foi para a central de inseminação para coletar o sêmen. Tecplan na época. E a Pecplan de Uberaba e ficou na primeira baia. Era obrigatório que as pessoas chegassem para visitar, vissem o primeiro animal, ele. Em seguida, outros que já foram campeões também, mas o Vaso Veda se mostrava. Ele era extremamente dócil e gostava de ser acariciado. E ele fazia isso espontaneamente. Então, a pessoa que entrasse no piquete dele, ele já ia levantando a cabeça e esperando por um carinho. E além do Vaso Veda, né, Nando, a gente teve também a ortografia, que foi uma fêmea de destaque, deixou genética também. Filha do Vaso Veda. Filha do Vaso Veda e deixou genética em outros plantéis aí, realmente fazendo a base de muito criatório. Exatamente. A ortografia puxou o pai, né? Ou seja, foi grande campeã em várias exposições e foi uma vaca que nós fizemos muitas crias dela, muitas mesmo, e todas muito excelentes. Um acasalamento com o enlevo gerou 2 matrizes modelo em Uberaba, gerou doadoras no Brasil inteiro. E até hoje, quando você pega um animal destaque do nosso plantel, você vai puxar o pedigree, invariavelmente tem a ortografia lá atrás. Eu queria lembrar que na época do Vaso Veda, por exemplo, os acasalamentos, essas coisas ainda era uma coisa muito na intuição, né? Então quem acasalava o gado do meu pai era ele. Ele que decidia qual sêmen comprar, ele que decidia qual touro usar em qual matriz, né? Uma coisa que hoje mudou muito, porque hoje nós temos avaliação genética, hoje nós temos toda a questão da genealogia já tudo em computadores e tal. Então hoje a gente acasala assim, mais cientificamente, mas o olho sempre vai ser muito importante, porque você tem que corrigir as características morfológicas dos animais no acasalamento.
Uma história de amor pelo campo passada de geração em geração. Um legado de tradição e excelência, onde o melhoramento genético é a nossa história. Fazenda Camparino, o zebu que paga a conta. A inovação no mercado de genética do Nelore Pintado, que busca trazer conhecimento científico qualificado. Uma genética focada em precocidade, rusticidade, qualidade na carne, mas também em beleza racial. V3 Genetics, a inovação no mercado de genética do Nelore Pintado. Você está assistindo Terra Pecuária. Terra Pecuária. O melhor do campo. O melhor do campo. Na sua TV. Na sua TV. E avançando alguns anos aí na história, a gente chega em 2004, foi outro marco importante para a história do seu Cláudio Totó, que foi receber o prêmio Mérito da ABCZ, né? Que acho que é o reconhecimento que todo criador busca realmente por toda a trajetória de sucesso. Como foi esse momento, seu Cláudio Totó? Sabe, você colhe o que você planta. Então, durante anos e anos, nós vimos mantendo aquelas qualidades dos animais e com características desejáveis, e isso fez com que fosse fixando o padrão do gado que nós fazemos. E esse padrão de gado hoje espalhou-se pelo Brasil todo, mas o mais importante, os novos criadores têm aonde buscar esse padrão de gado eficiente e dá rendimento de carcaça. As vacas são boas produtoras de leite, fazendo isso uma continuidade no rebanho das fazendas que usaram essa tecnologia. E além da raça Nelore, o seu Cláudio Totó é zebuzeiro por paixão, então também tem guzerá, tem Cindy aqui, que é uma paixão do senhor, realmente é o gado zebu. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Meu pai adquiriu o gir de uma vaca do Tiorestinho no leilão, que ele foi para prestigiar. E o Tiorestinho falou, olha que vaca boa, Cláudio, e tá com um valor acessível demais, né? Não tá saindo até como ele gostaria, e meu pai lançou, né, para ver se ajudava a levantar, e acabou comprando a vaca, e essa vaca pariu todos os anos, chama Faceto OT, e ela pariu todos os anos, e as filhas dela parem todos os anos, então acabamos fazendo um rebanho de gir com essa vaca do Tiorestinho. No caso do guzerá, ele começou também por influência de uns amigos criadores, seu Roberto Franco e Haroldo Fontenelle, principalmente, né, pai? E aí, Santo e Rio de Janeiro. E aí ele começou com o gado guzerá, que hoje também a gente tem uma amostra aqui, e o Cindy através do Ângelo, né? Que o Ângelo é um primo muito querido, um criador excepcional, e ele gostou muito da raça Cindy, e daí começamos o Cindy adquirindo também animais do Ângelo. E agora, por fim, o Nelore Pintado. O Nelore Pintado de preto, que nós adquirimos uma matriz do Geraldo Carvalho, do Fernando dos Carvalhos, seu Geraldo, e uma pintada de vermelho do Hélio Correia. Então, estamos começando aí também com o pintado. E do nosso parente, o Antônio Garcia Moraes, que fez o primeiro leilão dele, nós adquirimos também umas pintadas de vermelho dele. O que a seleção CS e a Fazenda Arroio Sexto possuem em comum? A amizade. Desde a infância, Cláudio Totó e Chico Carvalho são amigos e já compartilharam muita história.
Ele é uma pessoa que, no meu modo de entender, ele é um esteio na sociedade agropecuária. Qualquer coisa que você precisar de perguntar para ele, ele vai falar para você o que ele sabe e o que ele não sabe, porque ele fala sim e fala não. Uma pessoa muito definida, ele sabe muito bem o que ele faz. O Marruco, que Deus te dê mais muitos anos de vida, eu chamo ele de Marruco, e que você continue do jeito que você é. Eu sei que você não vai mudar, não, viu? E que você viva muitos anos, você com seus meninos, viu, e sua esposa também. Um grande abraço para você. A gente fala que nada na vida se faz sozinho. A gente sempre tem que ter o apoio da família e o apoio de amigos também. Mas principalmente na pecuária, é gostoso você poder dividir o conhecimento que você tem, se apoiar em outras personalidades também. Então eu queria que você deixasse um recado para os seus filhos e também para os pecuaristas que querem começar a criar ou que já criam, uma lição de vida. E isso aí está mais do que explícito no meu caso, que nós começamos a criar de criadores amigos da família que abriram suas porteiras para um criador que estava iniciando no ramo da pecuária de zebuína e abriram as suas porteiras para que esse criador pudesse evoluir com eles. E assim meus filhos tiveram também o privilégio de conviver com esses mesmos criadores, porque eles eram um ícone de cada raça. Então nós tivemos muita sorte de conviver com o seu Torres Homem Rodrigues da Cunha, Celso Garcia Cid, Durval Garcia de Menezes, principalmente esses, e o Bico Carvalho, que eram os alicerces dessa criação de gado PO. E eles nunca se furtaram a colaborar com os novos criadores para desenvolverem, junto com eles, a qualidade e as virtudes desse gado que eles estavam criando já havia mais tempo. Então, tudo se tornou mais fácil porque eles nunca foram egoístas de não querer ensinar aquilo que as pessoas precisavam saber para tocar para frente o que eles já vinham fazendo há bastante tempo. Leda, como é que foi para você conviver com essas grandes personalidades e agora assumir o legado do seu pai? É um desafio grande, né? Mas eu fico muito feliz de que eu fiquei muito amiga desses amigos do meu pai, né? Então eu sou amiga de todos que estão aí, felizmente ainda gozando de plena saúde. E quando eu tenho oportunidade, para mim dá uma satisfação muito grande estar perto dessas pessoas, da família do tio Rubico, da família do seu Torres, os filhos que estão firmes aí, todo mundo tocando, os netos da família do seu Celso, Gabriel, Gustavo, Beatriz, mãe deles, o Durval Garcia de Menezes, entre outros. E realmente, essa paixão de criar Nelore, essa paixão da pecuária que passa de geração em geração. Então, tem a família de sangue, mas tem também a família de fora, que são os criadores. Uma coisa muito importante, realmente, quando a gente fala que o Nelore é uma família, isso não é uma coisa assim aleatória. Na verdade, existe a família Nelore, principalmente essa turma mais tradicional, a gente tem um carinho muito grande, a gente tem um respeito muito grande e um intercâmbio muito grande também. E se a gente vai falar de leilão, de evolução da pecuária, gente, além de falar de Cláudio Totó, tem que falar de Paulo Horto. E esses dois têm uma longa história juntos, né, Paulo? Uma honra para mim, né, esse convívio com o seu Cláudio, com a família CS, com toda a família, com o Cláudio, com a dona Ledir, com seus filhos, com essa história de vida,
ligada à pecuária brasileira, ligada ao agronegócio brasileiro. Seu Cláudio, eu acho que é um grande símbolo. Cláudio Totó é um grande símbolo do que a gente tem de melhor que representa a essência de ser um produtor rural, de ser um boiadeiro, um pecuarista, um nelourista no Brasil. E, na realidade, no meu início de carreira, um dos primeiros grandes leilões de um criador de renome nacional a me convidar para o leilão foi seu Cláudio. E tem uma passagem, eu muito nervoso para a primeira reunião, uma reunião que, de fato, era a reunião que ele ia me dar o leilão, o chamado leilão Arca de Noé, um leilão que foi famosíssimo, símbolo. Por que Arca de Noé? Porque ele vendia de tudo. Leilão de produtor, ele vendia de tudo, absolutamente tudo. Da galinha, as mulas, ao gado de corte, ao gado PO, um leilão fantástico, maravilhoso. E ele marcou a reunião tal hora. E aí eu recebi uma dica, Paulo, o Cláudio é muito sistemático, não atrasa. E eu nervoso, com medo de atrasar, eu cheguei na véspera. Eu falei, não, eu quero dormir lá e etc. Eu cheguei 5 minutos antes do horário marcado, ele esticou a mão pra mim assim, olhou bem firme no meu olho, com aquela cara de bravo, que sempre teve cara de bravo. O mesmo jeito que ele tem a cara de bravo, ele tem um coração gigante. Já gostei de você, menino. Tá pontual. No horário. Não tem como contar a história da pecuária brasileira sem contar a sua história. Te amo, Cláudio Totó. O Nelore é a alegria do campo, pois cobre o pasto com um manto. Com sua cor dominante, o branco, venerado na sua terra natal, ocupando o espaço do mundo, carrega seu peso sozinho, por distâncias infindas. Caminha, procura comida e encontra. Transforma capim fraco em boi forte. Resiste a tudo e vence. Doenças, castigos e os rigores do tempo. Produz sempre e reproduz muito. Se ajudado, é precoce em tudo. Se não, se ajeita sozinho. Cuida bem dos filhos e é carinhoso. Atrevido com os inimigos e estranhos. Não se intimida, ao contrário, ataca. Criar Nelore é cultivar uma flor. Criar Nelore é esquecer uma dor. Criar Nelore é o horizonte infinito. Criar Nelore é sempre bonito. Criar Nelore é um caso de amor. Autor, Cláudio Totó. Vai bater no peito e falar pro mundo: temos o maior rebanho da pecuária mundial e temos a melhor carne do mundo. Ninguém segura a pecuária brasileira. Ninguém. A gente nunca está sozinho. E é isso o que nos torna fortes. Quando tentam nos parar, avançamos ainda mais. O agro trabalhou dia e noite e com mais vontade do que nunca. O agro é forte. Num ano de tantas incertezas, todos os indicadores econômicos do agro, todos, a flecha tá para cima. Quanto mais desafiador for a situação, mais fortes somos. Porque nada pode parar o que podemos fazer juntos.
Terra Pecuária, oferecimento genética aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamim, Nelore Cometa, Nelore Magda, Nelore AZ, Agropecuária Santa Nazaré, Nelore VC, Nelore RG, Vitasal, V3 Genetics, Cindy Castilho, Cindy Porangaba, Felipe Cury, Cindy Nelore Pintado AT, Nelore Pintado PO, Hélio Correia de Assunção, Nelore Zeus, JR 5 estrelas 122%.